padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Inspire-nos a presença amorosa de Maria ao redor de quem aqui nos congregamos. Ela nos inspira, discípulo exemplar, proclama a palavra sobretudo por gestos e a escuta amorosamente. E hoje estamos, por graça de Deus, aqui congregados, iniciando esse mês de junho, celebrando a primeira sexta-feira do mês. Iniciando, portanto, esse caminho com a renovação do convite e compromisso exigente diário de termos em nós os mesmos sentimentos de Cristo, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses. Celebrar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus é reassumir sempre o compromisso de ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Lembro aqui das cartas do bem-aventurado Columba Marmion Abade, quando diz: tenho a certeza que Deus deseja conduzir a vossa alma pelo caminho da fé pura, isto é, pela fé sem nenhuma das satisfações pessoais provenientes do sentimento e da certeza adquirida. De tempos em tempos recebereis um raio de luz e de calor, comenta ele. Deveis viver dele, apegando-vos à fé, sem nenhuma alegria muito real, mas não sentida no íntimo da vossa alma. Fazei por amar este caminho de fé pura. É tão seguro, tão isento de egoísmo, tão cheio de glória para Deus. Deus não concede nunca a virtude em alto grau, sem que tenhamos combatido e sofrido para alcançá-la. Isto mesmo se dá com a fé, raiz e fundamento de toda justiça. Em certos momentos poderá parecer-vos que haveis quase perdido a fé, e, no entanto, esta conserva-se, diz Columba de Marmion, na extrema pontinha da vossa alma, concentrada toda num ponto tão pequenino e imperceptível que parece nem existir. O olhar de Jesus está sempre fixo no Pai. Somos chamados a nos conservar unidos a Jesus, dizendo um amém cheio de amor a tudo quanto Ele vê no Pai. Ora, a fé consiste em crer no que Jesus vê. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Eles não deixavam ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. O sumo sacerdote e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Amado e amada de Deus, essa entrada de Jesus no templo de Jerusalém, tudo observando, mostra-nos como corremos o risco, qualquer um de nós, de inverter os papéis, de compreender inadequadamente. Por isso entram no templo e expulsam os que vendiam e os que compravam, derrubando as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores. Jesus não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava: minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, não sabeis? Vós, no entanto, fizeste dela uma toca de ladrões. Isto é, perverteram o sentido do templo. Esse é o risco que nos empurra, como empurra a nossa sociedade, na direção da corrupção, por pervertermos o sentido, quando não respeitamos aquilo que é do bem comum,
nós pervertemos o sentido e somos levados como sociedade para a corrupção. Os sacerdotes e os mestres da lei ficaram incomodados, procuravam matar Jesus exatamente porque estavam acusados de uma conduta inadequada. Ali fizeram da casa e da presença do lugar de Deus uma toca de ladrões. Ensina-nos, portanto, essa passagem que o evangelista aqui articula quando Jesus de longe viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá para encontrar fruto. Chegou, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Mas Jesus diz que ninguém mais coma de teus frutos. Os discípulos escutaram esta anotação exatamente para dizer, ficaram impactados. Como devemos escutar? Porque a nossa conduta deve produzir os frutos à altura da nossa condição. Na manhã seguinte, quando Jesus passava com eles, os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. E disseram, olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes conforta para dizer que a nossa fecundidade nasce da nossa fé e ao dizer, tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha, levanta-te, atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Tudo o que pedirdes, diz ele também na oração, acreditai que já o recebestes e assim será. Amados e amadas de Deus, a nossa fé é o nosso tesouro, é um exercício. A nossa força vem dela. Supliquemos a Deus a graça de crermos com profundidade para a nossa vida transformada na profundidade da nossa fé, sermos de fato o que devemos, instrumentos do amor de Deus, reconstruindo o mundo e ajudando o mundo a abrir-se a este amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira